Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, que é o texto que nos traz essa noite. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por cartas, quando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. E agora pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos estas palavras do Teu servo escritas há 2000 anos atrás, numa situação e num contexto completamente diferentes do nosso. Pedimos, pois, que o Senhor nos faça ver a relevância e o significado das Tuas palavras inspiradas para nós hoje. Nós queremos não somente entender o texto, mas nós queremos que ele nos transforme, que ele nos toque, nos mude, que ele nos abençoe e nos oriente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na segunda-feira passada nós vimos que essa parte da carta aos Coríntios, da segunda carta, feita do capítulo 10 até o 13, ela provavelmente foi escrita algum tempo depois que Paulo terminou o primeiro bloco, capítulo 1 até o capítulo 9. E a razão para isso é que existe uma diferença muito grande de tom entre o que ele diz na primeira parte, de 1 a 9, e o que ele vai dizer agora de 10 a 13. Na primeira parte, Paulo está grato, está feliz, está animado, porque recebeu boas notícias a respeito da igreja em Corinto. A igreja tinha se arrependido, tinha disciplinado a pessoa que comandava uma rebelião contra ele. A igreja tinha professado o amor pelo apóstolo Paulo, tinha saudade de Paulo, enfim, parece que toda a tensão havia terminado. Havia ainda um foco ou outro de resistência, mas era coisa de menos. O tom da primeira parte é um tom de alegria, Paulo está feliz, está satisfeito com tudo aquilo que havia acontecido. Mas a partir do capítulo 10, a carta azeda. O tom de Paulo é um tom de censura, de crítica. Paulo confronta, e ele faz isso de uma maneira bem mais intensa do que ele tinha feito na primeira parte, quando ele teve de defender a sua autoridade apostólica também. Mas agora o apóstolo faz isso com um vigor e com uma indignação que nós não encontramos na primeira parte. Então, daí é o quebra-cabeça que os estudiosos de Paulo eles têm que dar uma resposta. O que aconteceu para Paulo mudar de tom do capítulo 9 para o 10? Então, tem muitas explicações, 3 principais explicações, eu mencionei isso na última vez, mas a que parece menos complicada é que Paulo tinha escrito até o capítulo 9, pensando em terminar a carta e mandar através de Tito. Inclusive, Tito tinha a missão de terminar aquela oferta que os coríntios haviam dito que levantariam para os pobres de Jerusalém.
E enquanto Paulo se preparava para terminar a carta, chegaram novas notícias dizendo que a situação em Corinto tinha mudado. E que aqueles falsos profetas que são mencionados, falsos mestres, que Paulo faz menção no capítulo de 1 a 9, mas como se fosse já um assunto resolvido, parece que eles viraram a mesa e conseguiram, de alguma forma, a atenção dos membros da igreja de Corinto. Eles traziam outras acusações contra o apóstolo Paulo, desta feita aparentemente mais severas, e de alguma forma eles conseguiram que os coríntios se bandeassem para o lado deles. Se não a igreja toda, provavelmente não a igreja toda, mas um grupo significativo então estava manifestando hostilidade contra o apóstolo Paulo, sob a influência desses falsos apóstolos, falsos mestres, rejeitavam a autoridade e a jurisdição espiritual de Paulo sobre eles, questionavam os motivos de Paulo. Enfim, a situação havia se tornado tensa outra vez e talvez pior. Então Paulo se senta para agora se dirigir a essa nova situação. E o que ele escreve é exatamente capítulos de 10 a 13, com outro tom, porque a situação havia mudado. Então, entre o capítulo 9 e o 10, existe essa possibilidade de que haja esse espaço de tempo em que a coisa mudou, e isso explicaria o porquê também o tom do apóstolo Paulo, onde ele se defende de uma série de novas acusações feitas por esses mestres que aparentemente tinham ganhado credibilidade na igreja de Corinto. Eu já falei para vocês que até o final do século I, os líderes da igreja cristã tiveram problema com Corinto. Eu mencionei inclusive a primeira carta de Clemente a Corinto, escrita aí por volta do ano 90, perto do ano 100, que não é uma carta canônica, mas nós temos o registro dessa carta, em que ele se queixa exatamente da mesma coisa, da arrogância dos coríntios, a não submissão às autoridades e coisas semelhantes, né? Aparentemente havia um problema naquela igreja que nem o apóstolo Paulo conseguiu resolver, o que serve de conforto para os pastores aqui presentes, não é? Quando a gente parece ter falhado miseravelmente na nossa missão de ajudar uma igreja, nem sempre é o pastor, nem sempre é o obreiro. Às vezes tem igrejas que não tem jeito mesmo, né? Vão ser complicadas. Bom, hoje nós veremos a primeira acusação dessa nova série de intrigas contra Paulo. Veremos a primeira da qual Paulo se defende. E a acusação era que ele estava usando estratégias carnais, porque quando ele estava presente em Corinto, ele era uma coisa, mas quando ele mandava carta, ele era outra. Então, isso aí era uma estratégia carnal. Paulo não era sincero, né? Ele tinha duas caras, ele era incoerente. E essa é a acusação que ele responde aqui do verso 1 até o verso 12. Vamos ver essa acusação mais de perto, para que a gente possa entender a resposta do apóstolo Paulo. Os dois versículos iniciais, eles são uma introdução à segunda parte da carta como um todo, mas especialmente aqui dos versículos de 1 a 12, e está diretamente relacionado com essa primeira acusação. Pelo que a gente pode perceber, de 10 a 13, essa acusação tinha pelo menos 5 pontos. A primeira era essa, que quando Paulo estava presente na igreja, ele era humilde, mas aí ele ficava ousado quando estava ausente e se comunicava por cartas, como está aí no verso 1. Eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Aqui, ao que tudo indica, Paulo está repetindo o que a igreja dizia a seu respeito, né? É como se ele dissesse assim: eu, Paulo, peço a vocês, que vocês dizem que quando eu sou presente eu sou humilde, mas quando estou ausente eu sou ousado. Então, isso reflete, o verso 1 reflete o que estava sendo dito na igreja a respeito do apóstolo Paulo. A mesma coisa é no verso 2, final do verso 2 ele diz assim, no verso 2 ele diz: eu rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então está claro,
Tinha pessoas na igreja de Corinto que julgavam o apóstolo Paulo, dizendo que ele procedia de acordo com os homens. Ele andava de maneira humana, não espiritual, como deveria ser. No verso 3, Paulo diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, a acusação era de que ele militava ou trabalhava ou exercia o seu ministério na carne e não no espírito. Paulo se valia de métodos humanos e não de métodos espirituais. No verso 9, Paulo diz assim, no verso 8 ele diz que se gloriou na autoridade dele, mas a autoridade dele era para edificar. Aí no verso 9, para que não pareça ser meu intuito intimidar vocês por meio de cartas. Ou seja, qual era a acusação? Paulo, de longe, ele fica escrevendo carta para intimidar a igreja, dizendo que ele é apóstolo, dizendo que ele tem autoridade, falando grosso por carta, né? Mas o alvo dele é intimidar a igreja, dar carteirada na igreja. Paulo diz, não é essa a minha intenção. E aí no verso 10, as cartas com efeito dizem, esses críticos de Paulo, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. A acusação era mais ou menos essa, a crítica. Paulo, quando está aqui, a presença dele é fraca, a palavra dele é desprezível, ele não prega bem, é fraco como pregador. Mas aí quando vem a carta, né, vem aquela carta grave, uma carta pesada, cheia de autoridade, tudo isso, todas essas críticas se resumiam numa só. Paulo era duas caras, Paulo era incoerente, e isso era a maneira de proceder humana e não de um servo de Deus. O servo de Deus tem que ser o que ele é, tem que ser sincero, presente e ausente. E Paulo não estava fazendo isso. Essa era a crítica que era feita ao apóstolo Paulo. O similar hoje em dia, o equivalente seria dizer que o pastor no Facebook é brabo, que só escreve contra todo mundo, mas na hora do vamos ver, né, pessoalmente, não é nada disso, né, que parece. Seria alguma coisa desse tipo aí. Muito bem, vamos ver aqui como é que o apóstolo Paulo trata essa acusação. Primeiro, ele pede, na verdade, ele roga que ele não seja obrigado a agir com firmeza contra os que o julgam quando ele estiver em Corinto. Paulo estava planejando fazer uma terceira visita à igreja de Corinto. A primeira foi quando ele esteve na cidade para plantar a igreja. A segunda visita foi para tentar resolver esses problemas que já estavam escalando, e ele saiu de lá pesaroso, doído com a visita não deu certo, e ele estava agora planejando uma terceira visita, para tentar resolver a situação e ver o resultado da oferta que Tito já a caminho tinha resolvido primeiro. Então, Paulo, pensando nessa terceira visita, ele pede aqui nos versos 1 e 2, da seguinte maneira: não me obriguem a ser ousados com vocês quando eu estiver presente. Não me obriguem, porque vocês dizem que quando eu estou presente eu sou humilde, e aí quando eu estou ausente eu sou ousado através de cartas. Então não cobrem coerência, porque se vocês cobrarem coerência, quando eu chegar aí, então eu vou ser tão ousado presente quanto eu sou ousado através de cartas. Então não me obriguem a fazer o que eu acho que eu tenho que fazer com vocês. Paulo entrou no jogo deles. Tá bom, vocês estão dizendo que eu sou forte com as minhas cartas e humilde quando eu estou presente. Então não me obriguem a ser tão forte e presente quanto eu sou nas cartas. Não é isso que diz o verso 1 e 2? E Paulo, ele faz esse pedido, veja o início: eu vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Assim como Cristo foi manso e benigno, Cristo foi humilde, mesmo enfrentando os seus adversários, e orou por eles e quis o bem deles. O fato de que Cristo foi assim não significa que Cristo era fraco. O que Paulo está querendo dizer é: não confunda o fato de que quando eu estou com vocês eu ajo de maneira mansa e humilde, não confunda isso com fraqueza, porque o próprio Senhor Jesus, ele era manso e humilde no trato com os seus inimigos. Então, pela mansidão de Cristo, eu peço a vocês que vocês não me obriguem a usar da autoridade que eu tenho, que é o verso 2. Eu rogo que não tenha de ser ousado quando presente, quando eu estiver aí na terceira visita.
servindo-me daquela firmeza que eu penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de humano proceder. Então, essa parte começa com o pedido de Paulo para que ele entrando no jogo dos coríntios, dizendo, não me peçam para ter a coerência que vocês acham que eu deveria ter. Porque se eu tiver essa coerência, quando eu chegar aí, eu vou ter que usar de firmeza. Vocês estão dizendo que eu não tenho firmeza quando estou presente, então, quando chegar aí, eu vou com relho. E aí eu vou usar o relho com aqueles que eu acho que devem ser tratados dessa forma. Ele se refere a um pessoal aqui, ele diz que é um pessoal que o acusa de andar em disposições de mundano proceder. A nossa tradução, né, que a gente gosta, que é a Almeida, ela ainda é uma tradução do português mais bonito, né, elaborado e tudo mais, mas às vezes fica complicado para nós hoje. Né? A acusação, a tradução simples, andar em disposições de mundano proceder, seria andar de acordo como as pessoas mundanas andam, proceder de acordo com o padrão mundano e não espiritual. As disposições, as intenções e os propósitos de Paulo são mundanos. Paulo faz as coisas por motivos humanos. Paulo, então, ele diz que vai tratar esse pessoal com firmeza. Quando ele fala que vai tratar com firmeza, lembremos que no capítulo 1, ele já tinha entregado um ao diabo. Capítulo 1, verso 5, lembra da história? Tinha um membro da igreja de Corinto que estava vivendo com a mulher do seu pai. A igreja não tinha tomado nenhuma providência com relação a disciplinar, e Paulo, por carta, talvez por isso o pessoal diga, quando você escreve carta, você é forte. Por carta, Paulo entregou aquele membro a Satanás, para que ele fosse, o corpo da carne fosse destruído, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. É claro que quando Paulo fez isso, ele disse, nós, o Senhor, vocês e o meu espírito, né, juntos, como se fosse uma assembleia virtual, nós aqui então julgamos e excluímos da igreja esse membro. Foi isso que Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 5, com a autoridade apostólica que ele tem. O que ele está dizendo é, vocês já viram que eu posso fazer isso por carta, então não me obrigue a fazer isso quando eu estiver presente. Porque se vocês estão cobrando, estão dizendo que eu sou incoerente, então tá, eu vou ser coerente. A primeira coisa que eu vou fazer é, quando chegar aí, é usar de firmeza com esses que me acusam de ser carnal. É isso que eu desejo fazer. Muito bem. Então, esse é o início aí do capítulo 10, e aí vocês já estão vendo o tom, não é? Está vendo como a coisa já é de confronto mesmo. Do verso 3 a 6, Paulo entra na acusação propriamente dita, no mérito, né? E aí ele vai negar, claro, que ele faz isso. Ele vai negar que milita segundo a carne e vai afirmar que ele usa armas espirituais. Está aí do verso 3 até o verso 6. Ele sabe que ele é humano, verso 3, embora andando na carne, só que aqui, como é comum em Paulo, ele vai usar a palavra carne com dois sentidos, às vezes, no mesmo verso. A palavra carne, ela no Novo Testamento, ela tem vários significados. Ela significa o tecido que cobre o nosso esqueleto, carne mesmo. Às vezes a palavra carne significa a natureza humana, em contraste com a natureza divina. E às vezes a palavra carne significa simplesmente algo pecaminoso ou corrompido em contraste com o Espírito Santo, que é o caso aqui. Na verdade, ele usa nos dois sentidos. Primeiro ele diz, embora andando na carne, ou seja, embora eu seja humano, ele está fazendo um trocadilho aqui, eu não milito segundo a carne, e carne aqui já é no sentido pejorativo e negativo. Embora eu seja humano, isso não significa que eu proceda de acordo com o padrão dos homens caídos. A minha milícia, a minha luta, o meu ministério, ele não é de acordo com os padrões mundanos, humanos, embora eu seja humano. Eu ando na carne, mas não milito segundo a carne. Eu sou humano, mas eu não sigo, aqui na pregação do Evangelho, aquilo que os homens caídos fazem, os homens corrompidos fazem. Ele sabe que ele é humano, mas ele não anda segundo os padrões humanos. As armas que ele usa, na verdade, aqui agora ele está dando o lado positivo, ele explica aqui, no verso 4, essas armas, primeiro, elas não são carnais. A palavra que ele usa aqui para arma
é a palavra que ele tira do linguajar militar da época, né? A palavra hopla, que significa todo tipo de arma. Aqui naquela época era espada, era arco e flecha, era lança, era tudo que tinha, não é? Então, aquilo aqui é usado figuradamente porque Paulo e outros autores do Novo Testamento geralmente veem o ministério cristão como uma batalha. O pensamento, as analogias que Paulo usa para a igreja e para a luta da igreja aqui nesse mundo, dificilmente dão a ideia de que a igreja é um hospital, onde as pessoas vão para lá para ser curadas das suas doenças e ficam lá sendo tratadas o tempo todo, mas as metáforas prediletas de Paulo são de que a igreja é um exército e que a gente está envolvido numa briga, numa luta. Então, tem gente que só enfatiza o hospital, que, por sinal, não tem nenhuma analogia na Bíblia sobre isso, né? E, claro, a gente não pode só enfatizar as analogias que empregam linguagem militar e esquecer que, sim, na igreja nós cuidamos dos nossos feridos, mas não para que eles fiquem lá, né? Tem crente que é de alta manutenção, né? A gente, né? O tempo todo. Mas o alvo é transformar cada um de vocês em soldados, porque nós estamos em guerra. Então, por isso que Paulo se refere ao ministério dele sempre usando linguagem militar. O exemplo mais claro que a gente tem no Novo Testamento é Efésios capítulo 6, onde ele fala da armadura de Deus, com a qual nós devemos nos vestir para poder enfrentar os principados e potestades. Então, as minhas armas, Paulo diz, elas não são carnais, ou seja, os métodos, os meios, os instrumentos que eu uso para levar adiante o Evangelho, para estabelecer igrejas, fundar igrejas, difundir o nome de Cristo, edificar as igrejas, não são métodos produzidos, usados ou articulados com motivações carnais, pecaminosas e humanas. Minhas armas nessa luta, elas não são carnais. E aqui o contraste, Paulo naturalmente está fazendo, é com os falsos profetas e falsos mestres que tinham se infiltrado lá na comunidade de Corinto. Haviam se infiltrado lá, usando difamação, usando calúnia, querendo poder, minando a autoridade de Paulo, se passando por aquilo que não era, fazendo promessas que não iriam cumprir e apresentando um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. Aquilo eram pessoas usando armas carnais para conseguir os seus intentos pecaminosos. Paulo diz, eu não procedo dessa forma. Minhas armas, ele diz aqui no verso 4, na verdade, elas são poderosas em Deus. Ou seja, o poder que elas têm, elas são poderosas, mas o poder que elas têm procede de Deus e não de artifícios humanos. Eu uso armas, mas essas armas, o poder delas vem de Deus e não da astúcia humana. Paulo aqui está se referindo à pregação, sem dúvida, à pregação do Evangelho, ao ensino, defesa e confirmação da verdade a respeito de Cristo, a luta dele contra os falsos mestres, contra os falsos ensinamentos, todo o trabalho que Paulo tinha, como a gente vê, por exemplo, lá em Atos 17, quando ele chega na sinagoga de Tessalônica, que aí ele abre as Escrituras e diz lá, o livro de Atos, que Paulo expunha, ele abria o sentido das Escrituras, ele arrazoava com as pessoas a respeito de Cristo, procurando provar pelo Antigo Testamento que Cristo era o Messias, que a vida de Jesus, sua morte e sua ressurreição batia com tudo aquilo que os profetas tinham dito. Então, esse era o tipo de arma que Paulo usava. Era assim que ele procedia. O desejo dele era a glória de Deus. O desejo dele era ver o Evangelho espalhar-se pelo mundo, Cristo ser conhecido, exaltado e glorificado, e as pessoas serem salvas dos seus pecados e da sua condenação. Então, as armas dele não são carnais, suas motivações. Ele não é um mercenário, ele não é um falso profeta, ele não está ali para ganhar dinheiro, ele não tem outra intenção. Mas a luta dele é uma luta espiritual com armas espirituais. E essas armas, então, elas são poderosas em Deus para fazer pelo menos 5 coisas que ele diz aqui. Primeiro, final do verso 4, poderosas em Deus, primeiro para destruir fortalezas. Fortaleza aqui não é no sentido físico, de uma fortaleza de tijolo, mas as fortalezas da mente. A mente humana se entrincheira atrás do erro e se fortalece atrás do erro. As armas que Paulo usava, em Deus elas eram poderosas para acabar com as desculpas,
com o raciocínio errado. Paulo usava essas armas para desconstruir o pensamento contrário a Deus. Assim, ele destruía fortalezas do erro, destruía fortalezas do pensamento contrário a Deus. Ainda no mesmo verso, ele diz que essas armas são poderosas para anular sofismas. Sofisma é um subterfúgio, é uma sutileza da lógica que os falsos profetas usam para induzir as pessoas ao erro. Paulo diz que as armas que ele emprega são poderosas para anular esse raciocínio sutil que parece verdadeiro, mas que na verdade não é. Ainda no verso 5, ele diz que essas armas são poderosas para anular toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, essas armas anulam o orgulho humano que não deixa as pessoas conhecerem a Deus. E por último, aí no verso 5, é o meu versículo predileto, se você um dia me perguntar qual é o seu versículo predileto da Bíblia, é 2 Coríntios 10, 5. Essas armas são poderosas para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui está realmente eis o que está em jogo. É levar o pensamento cativo. O pensamento do homem é cativo a alguma coisa, o raciocínio dele, a maneira dele pensar. Ele está cativo, ele está preso, ou ele tem como referencial, ele é orientado por alguma coisa. Ele é orientado pela verdade ou orientado pelo erro. Mas a mente humana é cativa do que a gente chama de pressupostos, daquilo que você crê, daquilo que você acredita, que forma uma espécie de lente ou óculos com os quais você enxerga a realidade, interpreta a realidade. E aí você faz, através de sofismas, fortalezas mentais para defender o seu pensamento. Você se autoconvence disso. Pensa, por exemplo, Paulo tentando convencer os judeus de que Jesus era o Messias. Paulo ali tinha uma fortaleza de incredulidade, do farisaísmo, do legalismo, todas aquelas ideias erradas desenvolvidas pelos escribas e mestres da lei. E Paulo tinha de desmontar toda aquela argumentação, os sofismas que eram empregados para justificar aquelas práticas e levar cativo o pensamento do judeu a Jesus Cristo, ou seja, que ele cresce que de fato Jesus é o Senhor. Esse era o alvo de toda a luta de Paulo, cativar a sua mente. E eu não vou enganar vocês, o alvo do cristianismo é exatamente esse, ele quer cativar o seu pensamento. Porque a luta está aqui, é exatamente aqui. E é isso que as falsas religiões elas querem, é isso que o islamismo quer. Ele quer cativar o seu pensamento. É isso que a Testemunha de Jeová quer, ele quer cativar o seu pensamento. Por isso que ele vai chamar você para conversar, vai apresentar sofisma, vai apresentar argumento e tudo mais. Então a luta é pela mente. E aí aparece no meio evangélico, não é? Sempre aqueles pastores que dizem que o alvo principal do diabo é fazer você ficar doente, perder seu emprego, não é? E, enfim, a gente conhece a ênfase que o movimento de batalha espiritual dá na atuação dos demônios em nos prejudicar fisicamente. Não é esse o alvo do diabo. A gente comete um erro muito grande quando não conhece a estratégia do inimigo. O alvo do diabo é aqui, ó, ele quer ganhar você. A arma principal dele não é a doença, não é a caristia, não é o devorador, não é a maldição hereditária, não. A arma principal do diabo é o erro. Por isso que ele é chamado de o pai da mentira. É o erro, ele quer levar cativo o pensamento. Se ele conseguir cativar o seu pensamento ao erro, ele ganhou a vitória, ganhou a batalha. Então, o alvo de Paulo era esse na luta do ministério, era levar cativo o pensamento dos seus ouvintes à obediência de Jesus Cristo. Cristo como sendo o Senhor, a referência, aquele a partir de quem, a quem todo raciocínio, todo pensamento, todo argumento, toda pressuposição se submete. Na hora que você tira Cristo como referencial do seu pensamento, então as opções são
Ateísmo, naturalismo, darwinismo evolucionista, pragmatismo, relativismo moderno, a pós-modernidade, enfim, todos esses ismos, ideias e blocos de ensinamento que tem aí, que compõem as ideologias que cativam a mente dos homens. Por isso que eles ficam cegos e surdos quando você prega o Evangelho, não faz o menor sentido para eles. Por quê? Porque tem fortalezas na mente deles. Eles usam de sofismas. Existe a altivez, verso 5, né? A altivez do pensamento humano que não se submete a Jesus Cristo. Que tarefa a nossa, né? De pregar o Evangelho. É isso que pregar o Evangelho envolve. Resposta de Paulo aos seus acusadores, que Paulo procedia de acordo, vou usar os termos aqui, que Paulo andava em disposições de mundano proceder. Paulo diz, as minhas armas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do erro, anular os sofismas dos enganadores, derrubar a altivez do coração humano e levar cativo todo o pensamento à obediência de Jesus Cristo. Do que é que Paulo estava falando, naturalmente? Da pregação da palavra, do ensino da palavra, no poder do Espírito Santo, pelo convencimento, através não somente da lógica, da explicação, da comparação do Antigo Testamento com Jesus, mas também pela ação, e especialmente a ação sobrenatural do Espírito de Deus no coração das pessoas. Sinais e prodígios que, como apóstolo, ele fazia, ajudavam, colaboravam para isso, mas nós já temos falado aqui, não vou me demorar nisso, que sinais e prodígios, se não forem acompanhados da exposição da palavra, a pessoa que faz uma oração, vamos supor, a pessoa faz uma oração, está sofrendo, é uma devota de Maria, faz uma oração a Deus, pedindo que Deus cure de um câncer, e Deus que é bom, e que tem compaixão de todas as pessoas, Deus cura aquele câncer. E a pessoa vai dar graças a quem? A Maria, vai botar no jornal, graça recebida. Não tinha isso antigamente, não sei se hoje ainda tem, mas a pessoa publica no jornal, graça recebida de São Pedro. Quem é o patrono dos namorados? É quem? De casamento, né? Graça, Santo Antônio, muito obrigado, arrumei um marido, né? Não foi Santo Antônio, foi Deus que lhe deu o marido, mas porque, entende? Você interpreta um milagre à luz daquilo que você crê. Então, milagre sem palavra, ele vai ser interpretado e usado de qualquer jeito. Nunca o milagre em si ele tem o poder de operar aquilo que o Evangelho opera. Então, está aqui a explicação de Paulo a respeito das armas que ele usa. E ele termina aí no verso 6 dizendo que essas armas levam cativas todo o pensamento à obediência de Cristo, e aqui no caso ele estava pensando naqueles rebeldes que estavam lá em Corinto, e ele diz que estou pronto para punir toda a desobediência de vocês. O tema ainda é a ida dele lá, né? Ele está dizendo, quando eu for, são essas armas que eu vou levar. E eu estou pronto ele exibe o arsenal, né? E diz, quando chegar aí, eu estou pronto a punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É como se Paulo dissesse assim, mas para isso eu preciso que vocês estejam comigo, para que esses rebeldes, esses críticos, esses que na verdade não são de Cristo, são inimigos de Cristo, para que eu possa realizar e exercer autoridade. E como eu fiz a primeira vez, na 1 Coríntios, no capítulo 5, quando ele entregou aquela pessoa ao diabo, ele fez isso junto com a igreja de Corinto. Então é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, eu vou punir o desobediente, mas eu preciso que antes vocês estejam submissos, que vocês reconheçam minha autoridade, que vocês me recebam como pai espiritual de vocês, para que eu possa fazer aquilo que eu devo fazer. Terceira parte aqui, já caminhando para o final, do 7 ao 12, Paulo dá a explicação de por que ele se gloriou de sua autoridade apostólica nas cartas. Lembre-se que a parte da crítica era que quando ele escrevia a carta, ele parecia brabo, forte, não é? E se gloriava de ser um apóstolo de Jesus Cristo, como se estivesse dando uma carteirada. Paulo aqui explica isso. Ele de fato tinha feito isso. Na 1 aos Coríntios, na carta que ele escreveu, na 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos de 1 a 2, é até bom a gente dar uma olhadinha, né, só para refrescar a memória,
Ele diz: não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para para outras pessoas, certamente sou para outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Na primeira carta, Paulo já tinha se gloriado da sua autoridade apostólica e que ele era o apóstolo de Corinto, o fundador, o estabelecedor da igreja e, portanto, o pai espiritual da igreja. Então, aquilo, os críticos estavam dizendo, Paulo estava querendo amedrontar, Paulo, então, falava muito grosso quando ele escrevia, quando ele estava presente não era bem assim. Como Paulo responde? São 5 itens aqui da resposta que eu tentei ajuntar aqui. A resposta de Paulo à autoexaltação, a crítica de autoexaltação dele vai em 5 linhas. Lembrando aqui que há também um pano de fundo, que aqueles falsos profetas que estavam lá em Corinto fomentando aquela rebelião dos membros contra o apóstolo Paulo, eles chegavam lá se gloriando, chegavam lá exibindo cartas de recomendação. Isso a gente viu no capítulo 3. Quem está acompanhando desde o começo lembra disso. Capítulo 3, Paulo fala sobre: vocês são a minha carta de recomendação. Eu não preciso de carta de recomendação. Esses caras é que precisam, mas eu não preciso. A prova de que eu sou apóstolo é vocês, é a conversão de vocês, é a igreja existir. Eu fundei a igreja. Então, os caras estavam se gloriando lá de que eram apóstolos e tudo mais. Tudo isso está por trás aqui, quando Paulo apresenta esses 5 itens. Primeiro, está aí. Se eles eram de Cristo, é evidente que Paulo também, verso 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, está se referindo aos falsos profetas, falsos apóstolos, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Eles chegavam lá dizendo: nós somos de Cristo. E Paulo diz: afirmação por afirmação, se você é, eu também sou. É evidente que se vocês que chegaram agora estão dizendo que são de Cristo, quanto mais eu que sou o fundador da igreja. Eu que trouxe o evangelho para esse pessoal. Segunda resposta, ele diz aí no verso 8, que ele não se envergonhava de se gloriar na autoridade que Cristo lhe havia dado como apóstolo. Verso 8, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Eu não tenho vergonha de ter me gloriado da minha autoridade como apóstolo, porque essa autoridade ela foi dada não para destruir vocês, mas para edificar vocês. Por isso que eu não me envergonho de dizer: eu sou apóstolo de Cristo. Cristo me colocou aqui para ministrar a vocês e vocês deviam me obedecer. Eu não tenho vergonha de dizer isso porque não estou usando isso para destruir vocês, mas para a edificação de vocês. Portanto, terceira resposta, o meu intuito nunca foi intimidar vocês com cartas, verso 9, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Se eu me gloriei de ser apóstolo nas minhas cartas, é porque a minha autoridade é para edificar vocês. Eu não tinha a menor intenção de intimidar vocês com cartas. Ou seja, você vê a preocupação de Paulo. Ele não queria que os coríntios o seguissem por medo. Ele poderia muito bem dizer aqui: não toqueis no ungido do Senhor. Não podia? Mas qual foi a resposta dele? Eu não quero intimidar vocês com minhas cartas. Se vocês vão ser crentes e vocês vão me aceitar como líder de vocês, que o façam por convencimento. Que vocês vejam as evidências e reconheçam que eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas eu não tenho a menor intenção de que vocês me sigam e se submetam a mim com medo de que eu, como apóstolo de Jesus Cristo, entregue vocês também, o resto da igreja, ao diabo, como eu já fiz com a parte na primeira carta, né? Então, eu não quero intimidar vocês com cartas, de jeito nenhum, não é esse o meu intuito. Quarta resposta de Paulo: quando eu for visitar vocês, eu vou agir com a severidade que eu demonstro em minhas cartas, e que vocês dizem que eu demonstro em minhas cartas. Está aí no verso 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isso, que o que somos na palavra por cartas estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Aquele mesmo argumento do começo. Vocês não querem coerência?
Vocês estão dizendo que as minhas cartas são graves e fortes e que minha presença, que a presença pessoal é fraca e a palavra desprezível. Então, espere eu chegar aí. Estou indo na terceira visita. E aí, então, eu serei em atos aquilo que vocês dizem que eu sou em cartas. Essa expressão aqui no final do verso 10, que Paulo diz que os coríntios estavam dizendo que a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível, tem levantado todo tipo de especulação a respeito de como era o apóstolo Paulo. Essa aqui é a única dica que a gente tem em todo o Novo Testamento de como seria o apóstolo Paulo. Os coríntios diziam que a presença pessoal dele era fraca. E como era o apóstolo Paulo? A única informação que a gente tem, além dessa citação aqui, é uma referência que nós encontramos num livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla. Esse livro apócrifo foi escrito no ano 150 e ali narra o apóstolo Paulo evangelizando uma moça chamada Tecla, os diálogos de Paulo com ela. E lá Paulo é descrito da seguinte maneira: alguém de baixa estatura, careca, com pernas tortas, com duas sobrancelhas bem próximas e um nariz um pouco grande. Pensa num caba feio. Já viu aquele pessoal que a sobrancelha junta uma na outra aqui assim, não é? Duas sobrancelhas juntando aqui, nariz de águia, careca, baixinho e feito garrincha, as pernas meio tortas assim. Isso aí aparece nesse evangelho, aliás, nessa carta, nesse livro, nesse Atos, que é uma literatura apócrifa, do ano 150, chamado Atos de Paulo e Tecla. Então, é a única informação que a gente tem, mais ou menos confiável, porque é do ano 150, de como seria a aparência do apóstolo Paulo. Aí os coríntios tinham toda a razão em dizer, a presença dele, a presença pessoal, é fraca. Sem ofensa aos baixinhos e carecas que, porventura, estejam por aqui. Mas a presença pessoal é fraca. Mas quando ele escreve, né, o bicho fala grosso quando escreve, mas ele, quando está presente, se isso é verdade, Paulo realmente, se você olhasse para Paulo, a presença dele não impressionaria ninguém, não impressionaria ninguém fisicamente. Mas a gente sabe que a autoridade de Paulo e o poder de Paulo não estava na sua aparência. O que talvez esse episódio nos ajude e nos ensine é nunca julgar ninguém pela aparência, né? Porque se Paulo de fato era assim, nós estamos diante do maior teólogo, missionário e evangelista que o cristianismo jamais conheceu. Muito bem, Paulo termina aqui essa parte dizendo no verso 12 o seguinte: nós não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, referência aos falsos mestres. Eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ou seja, eles se apresentavam dizendo que eram apóstolos de Jesus Cristo, mas não tinham evidência, não tinham prova, não tinham absolutamente nada para demonstrar. Portanto, eles se mediam consigo mesmos. O referencial, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, pergunta, segundo qual padrão? O meu. Né? Então, eu sou o padrão do que eu estou dizendo. Então, Paulo diz, quem se compara consigo mesmo, isso revela insensatez. Porque, na verdade, nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, eu não ouso me classificar como essas pessoas se classificam. Deixa eu partir, então, aqui para a conclusão. Três coisas só. A primeira delas é que essa passagem, no mínimo, ela nos ensina a nunca usar cartas como o castelo dos covardes. Isso é muito comum com a popularização das mídias sociais e a facilidade dos meios de comunicação. É verdade que tem pessoas que usam as comunicações escritas e à distância, anonimato, para dizer coisas que elas não teriam coragem de dizer cara a cara. A Bíblia sempre recomenda, e esse é um ensino que a gente encontra desde os evangelhos até o final do Novo Testamento, que o diálogo, a comunicação, a comunhão e o entre vós, a mutualidade, seja algo constante na Igreja de Cristo. Por isso que nós nos encontramos,
Se não houvesse importância em estarmos juntos, nós poderíamos estar tendo essa reunião virtual, vocês nas suas casas e eu pregando por uma câmera aqui. Mas por que nós não fazemos isso? Há hoje recursos para isso. Há igrejas que se reúnem virtualmente no mundo, se reúnem virtualmente, não tem local físico. Os membros se encontram todo domingo para escutar ou participar do culto através dos meios virtuais disponíveis. Mas existe uma bênção, existe um valor, uma vantagem em nós estarmos juntos. A ideia de pertencimento, de vermos uns aos outros. A comunicação depende não só da voz, mas do timbre da voz, de gestos, do uso do corpo, sinais não claros, subentendidos, e a presença, a solidão. Deus não nos criou para sermos sós. Quando Ele criou o primeiro casal, criou um casal, não criou, e quando criou o homem, viu que não era bom que ele tivesse só, então juntou. Então, é bom essa comunhão. Nessa comunhão a gente pode olhar as pessoas nos olhos e dizer o que a gente pensa. O mundo virtual é uma bênção. E a gente não tem ideia de como Deus está usando as mídias sociais para levar o evangelho a todo mundo. Mas ela também causa essa desagregação da igreja. Justifica desigrejados que ficam em casa, assistem culto pela televisão, quando poderiam estar se congregando, dizem que botam a culpa na igreja. A igreja tem problema. Olha Corinto, né? De Paulo. Qual a igreja que não tem dificuldade? Vai deixar de congregar por causa de problema na igreja? Isso é uma arrogância, né? No fundo é uma arrogância, porque acha que tem o direito de pertencer a uma igreja que não tenha defeito. Você é pecador como os outros, e você pode participar sim de uma igreja, porque toda ela tem seus defeitos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar aqui. Paulo estava sendo acusado de usar as cartas e de um jeito e na presença era outro. A acusação era falsa naturalmente, mas ela pode ser verdadeira em muitos de nós. Que essa acusação não seja verdadeira nos nossos casos, que nós sejamos pessoas que tanto virtualmente como presencialmente, digamos, e vivamos a mesma coisa. A segunda coisa que eu queria tirar do texto é que toda autoridade espiritual ela é para edificação da igreja. Eu acho que é um ponto forte aqui do texto, que nós já enfatizamos, a intenção de Paulo de não usar a sua autoridade para intimidar os coríntios. Eu não escrevo isso para intimidar vocês. Um ministério que é baseado no medo, na carteirada, do uso da posição para se impor e para exigir a obediência dos membros, isso é carnal, isso é metodologia humana, que Paulo diz que não usa. Ele não faz isso. Isso é andar segundo disposições de mundano proceder. Paulo não faz esse tipo de coisa. Infelizmente, é muito presente no meio evangélico. E, por último, a gente aprende aqui que para espalhar e defender o evangelho, a gente tem que usar aquelas estratégias, métodos e procedimentos que são armas espirituais que Deus nos deu. Pregação da palavra, dependência do Espírito, vida de oração, vida de santidade e retidão, nunca fazer falsas promessas, iludir, usar de disfarçatez, arrogância e de métodos que promovem o homem. Eu acho que Paulo se referia a isso, quando ele diz que as minhas armas não são carnais, ele está dizendo, eu não vou usar métodos para encher a igreja que sejam métodos carnais, porque se a gente quisesse encher essa igreja aqui, tem muitos métodos para fazer isso. Abrir a igreja, é só abrir lá na frente, né, fazer todo o carnaval na mídia, propaganda e tudo mais, e dizer que a gente vai curar e resolver o problema de todo mundo hoje à noite aqui, venha. Ou então nós vamos ter aqui um show espetacular e tudo. É claro, é fácil fazer esse tipo de coisa. Mas isso aí não é de Deus, porque igrejas que fazem isso, elas vão ter que estar inventando coisa todo domingo para poder manter o povo entusiasmado. Porque o pessoal que vem para esse tipo de evento é o pessoal que está atrás de curiosidade, de novidade, e a igreja tem que ficar inventando coisa, né? Pastor vestido de super-homem, ou de Batman, ou qualquer outra coisa, vai pregar esse tipo de coisa aí, né? Tem que mudar, é um circo, né? Toda vez. Então, é preferível usar as armas que Deus nos deixou para um crescimento saudável, sério, sustentado, e que vai segurar e vai dar fruto para a vida eterna. Espero que essa palavra seja útil para os colegas pastores que, como nós, sofremos para sermos fiéis e usar os métodos corretos para o bem da igreja. Amém?
Senhor nosso Deus, obrigado pela integridade do teu servo, o apóstolo Paulo. Ajuda-nos a aprender com ele, que sofreu tanto com as igrejas que plantou e que enfrentou oposição no ministério e que não queria intimidar ninguém nem usar da sua autoridade para destruir ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, a ter as motivações corretas. Eu oro pelos pastores, meus colegas que estão aqui nessa noite. Ajuda-nos a sermos fiéis. Oro pelos membros das igrejas mais diferentes aqui representadas nessa noite. Consola os seus corações também. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém.